Olá pessoal, esse vídeo é a continuação da aula de introdução à teoria dos grafos. Bom, eu vou fazer uma experiência aqui que é gravar o vídeo, né, dos slides e conseguir capturar o cursor, né, do mouse, o pointer. Porque eu vi agora que no vídeo passado eu estava gravando ali, eu estava apontando com o mouse e depois não saiu. Então eu fiz uma experiência aqui diferente, ou seja, está todo mundo aprendendo, né, a fazer esse tipo de coisa. Eu uso o software OBS. Bom, então esse vídeo é sobre definições, propriedades e exemplos de grafos. Um grafo ele é definido geralmente né, como um par ordenado G. G é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Arestas aqui é representado pela letra E, porque vem do inglês, né? Edges. Então, esse aqui é um grafo, que vocês podem ver aqui, né? Que ele tem 6 vértices e várias arestas entre os vértices. Aí dá para ver, né? Que então o conjunto dos vértices é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto das arestas, né? Vejam que tem uma aresta ligando 1 para 2, outra 1 para 5, 2 para 5, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 4 para 6. Quer dizer, alguém vai dizer, não, mas tem do 1 para 5 e tem do 5 para 1 também. Claro, como esse grafo ele não é direcionado, você pode ir tanto do 1 para 5 como do 5 para 1, então você só precisa representar esta uma vez. Mas tem casos em que você precisa fazer, né? Precisa ter explicitamente dizendo se tem a conexão do 1 para 5 e se tem a conexão do 5 para 1. Por exemplo, nesse caso passado, né, o grafo era um grafo simples. Ele não tinha nem loops, né, uma aresta saindo do vértice indo para ele mesmo, e nem múltiplas arestas conectando dois vértices. Também ele é um grafo não direcionado, você pode sempre ir nos dois sentidos, mas em certos casos você precisa modelar, você precisa representar aquela sua rede como sendo um grafo direcionado. E existem exemplos bem claros para isso. Por exemplo, se você vai trabalhar com mapa, né, tem ruas que são de mão única. Então aí, por exemplo, você só pode vir deste ponto aqui para o outro ponto no caso da flechinha. Você não conseguiria, né? Se você conecta A com B, não necessariamente você pode ir de B para A, porque aí seria contramão, você vai ser multado se você for. Então você não deve ir. Então o programa que calcula, né? Que calcula o caminho, ele não deve dizer para o motorista ir numa rua que é contramão. Então para isso o grafo está representado como com arestas, né, direcionadas. A outra questão também é você usar o grafo ponderado, ou seja, com pesos. Vê que nesse caso do Euler, né, das pontes de Königsberg, ele só queria saber se dava para cruzar a ponta, então todas as pontas eram iguais, né, as pontas representando as arestas. Mas tem vários casos em que interessa saber que as arestas são diferentes. Por exemplo, no caso de um mapa, no caso do, né, sistema de GPS, você quer saber que uma rua, um segmento de rua, ele é mais longo ou ele demora mais para ser percorrido do que outro, né? Para você poder calcular caminhos mais curtos. E aí você dá pesos. Esse peso pode ser qualquer coisa, por exemplo, uma distância em metros ou um tempo em minutos. Isso aí, quer dizer, qual é o peso da aresta? Essa é a questão da modelagem. Aí é onde que entra o trabalho da pessoa que tá abstraindo o problema dentro do modelo com grafos, ok? Né? Quer dizer, se quer um grafo ponderado com peso, ou então, lógico, o grafo sem nenhum peso é chamado de grafo não ponderado. Tem algumas propriedades, né, do grafo, como por exemplo, a ordem de um grafo é o número dos seus vértices.
Então, se você contar, por exemplo, o grafo aqui, né, da esquerda, da direita, o da esquerda ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele é de ordem 6. O da direita tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então ele tem ordem 8. E o tamanho é o número de arestas. O diâmetro é o maior caminho mais curto entre cada par de vértices. Essa questão ainda vai ser vista, mas ele representa o maior caminho, se você quiser ir de qualquer vértice para qualquer outro vértice, sempre usando o menor caminho. Mas qual é o maior no grafo inteiro? Ou seja, para você percorrer um grafo de ponta a ponta, digamos, seja, interprete ponta como qualquer coisa. Qual é o tamanho do caminho? Vê que esse tamanho do caminho pode ser, né, o número de arestas que ele cruza, ou pode ser também num grafo ponderado a soma, né, de todos os pesos. Então, este é o diâmetro. Assim como o diâmetro numa circunferência é o maior dos menores caminhos, né? Se você pegar dois pontos na circunferência, você pegar dois pontos quaisquer, é, para você conectar eles da menor forma, quer dizer, você faz uma linha reta. Agora, a maior linha reta que vai ter para conectar dois pontos numa circunferência é quando ela passa pelo centro, e essa é a definição do diâmetro. E aí você tem outras questões. Uma é conectividade de vértice, que é o menor número de vértices que, se removidos, desconectam o grafo. Quer dizer, por que isso é importante, né? Porque, eventualmente, você quer ver conectividade, você vê se mantém conectado, se todos ainda conseguem chegar em todos os lugares. Então, essa é uma questão importante, por exemplo, numa comunidade rural, se uma ponte cair, o que acontece? Aquela ponte, né, que representa uma aresta, por exemplo, ela vai deixar aquela comunidade isolada, né, durante uma inundação. Então, no caso, como desse grafo aqui, se esse vértice do meio cair, você desconecta, você fica com um grafo para cá e outro grafo para cá. Então, fica duas partes que elas não conseguem ter conectividade entre elas. Então, isso é bem importante. Outro exemplo é no caso da internet. Ela foi construída originalmente, um dos objetivos dos militares, né, dos Estados Unidos, quando foi feita a internet, era que ela tivesse sobrevivência. Por exemplo, isso era na época da Guerra Fria, eles pensavam assim, esse um dos nós, esse um dos vértices, um dos computadores que fazem a rede, se ele for um centro militar lá, se ele for bombardeado, aquela rede vai continuar sobrevivendo, ou seja, ela vai continuar conectando os outros centros militares, ou ela vai cair por conta daquele nó. Então, você vê que a rede, quanto maior a capacidade dela continuar funcionando, se cair um vértice, se um vértice deixar de funcionar, mais robusta ela é, né, mais confiável. Por exemplo, um exemplo de como você pode modelar algo. Isso aqui é só para simplificar, né, um jogo de xadrez, né, de 3 casas por 3. E esse aqui é um bispo. Então, para quem sabe jogar xadrez, sabe que o bispo ele se movimenta sempre em diagonal. Então, por exemplo, o bispo aqui, né, esse bispinho branco, ele está na casa branca, então ele pode ir se movimentando sempre nesse sentido aqui. Nesse caso, né, você pode representar, porque são 1, 2, 3, 4, 5 casas, e ele pode ir de uma, né, dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa. Então dá para ver que existem várias possibilidades, ou também o bispo ele pode fazer movimentos mais longos, né? Ele pode ir, não precisa ir de um em um, ele pode ir na diagonal por várias casas em seguida. Então isso está sendo representado nesse grafo aqui. Se for no caso da torre, né, a torre é parecida com o bispo, só que ela se movimenta sempre para cima e para os lados, né? A torre tem outro padrão de movimento.
Esse aqui é um exemplo de como você representa um cubo, né? Você vê que qual é o problema aqui, né? Isso tem a ver com a visualização. Você tem arestas que estão cruzando outras arestas. Então, esse é o problema, né? E que não deveria ocorrer em certas aplicações. Matematicamente não tem problema, mas em algum caso pode representar algo que devia ser evitado. Por exemplo, quando você faz uma placa de circuito integrado, você deveria ao máximo tentar evitar. Sabe aquelas plaquinhas de computador que alguém já viu, né? Aquelas plaquinhas cheias de risquinhos assim, onde passam, né, as informações. Ah, então ali, quando você deveria evitar ao máximo que as arestas, né, representadas por aquelas linhas, elas se cruzassem umas às outras, porque aí tem um problema de interferência, etc. Então, por exemplo, deixado como exercício para vocês, tente visualizar se você consegue transformar esse cubo num grafo em que as arestas não se cruzam, né? Essa questão de intersecção das arestas, etc., é chamado de planaridade de grafos. Então, um grafo planar ele pode ser desenhado em plano sem que as arestas se cruzem, né? Então, outros exercícios também é representar o bispo e a torre, né? Porque se nós voltarmos aqui, dá para ver que aqui também há um cruzamento entre essas arestas. Será que você consegue? Você pensa, não, mas é fácil, né? Porque daí eu vou por aqui. Mas daí você não consegue depois fazer o outro aqui, porque se esse vai por aqui, o outro talvez não dê certo. Então, avaliem se é possível desenhar esses grafos de maneira que eles se tornem grafos planares. Né? Então aqui, né, circuito integrado, né, como eu falei para vocês, né, o exemplo, que não deveria haver sobreposição das linhas. Ok, então esse vídeo acaba aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo, quando vamos tratar de aplicações de grafos.